Olá pessoal, bom dia! Mais uma live da série Elos Família. Hoje nós vamos falar sobre medos infantis, como nós podemos ajudar as crianças a superar esses medos, com a Nicole Gonçalves, nossa psicóloga e terapeuta familiar. A Nicole já deve estar entrando e justamente a gente vai falar sobre medo porque é algo muito comum, né? Quem não passou provavelmente vai passar, e todo mundo, o medo faz parte do dia a dia e é algo natural para que a gente possa, até como um mecanismo de defesa, né? Todo mundo já sentiu medo. O que tem que avaliar é qual é esse medo, se esse medo está demasiado ou não, mas é fundamental a gente entender. E para isso a gente precisa escutar bastante as crianças. E a Nicole vai trazer para a gente muitas dessas informações, dessa simbologia do medo. E a importância do apoio dos pais para que os filhos superem esse medo. Olá, Nicole, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Então, tá. Hoje falando aí de um tema bem que todo mundo vivencia, né, de alguma forma, o medo infantil e os medos, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Sim. E quero ouvir um pouquinho de você, e até porque hoje eu lembrei de uma história até da minha família, né, da minha casa. Mas fale um pouquinho, por favor. Então, primeiro que assim, o medo, né, na realidade, ele é super importante, porque ele vai afastar a gente dos perigos. Então, ele dá pra gente um alerta. Olha, alguma coisa pode acontecer, alguma coisa eu tô percebendo, eu tô vendo, eu tô sentindo, tô intuindo. Então, na realidade, os medos são muito importantes porque eles vão ajudar a gente a nos mantermos em segurança. Isso eu acho que é uma coisa super importante. Porque quando a gente fala assim, no primeiro momento, vamos falar sobre medo, já vem uma coisa assim, meu Deus, como é que eu faço para não ter medo disso? Como é que eu faço para o meu filho não ter medo daquilo? E o medo precisa acontecer, né? É importante que ele esteja presente a todo momento. E Isso aí, até porque, assim, é sobrevivência natural, né, Nicole? Porque se a gente não tem medo, assim, a gente se atira na piscina, se atira, né, de um local mais alto, pode se machucar. A gente anda, como adulto, a gente pode andar, sei lá, em alta velocidade. Para criança, a mesma coisa. O medo é uma questão também de sobrevivência. A gente só precisa, na verdade, organizar e saber qual é esse medo, né? exatamente. Exatamente. E aí, Aline, assim, eu tava pensando aqui, montando, estruturando o que que a gente escolher para falar, o que que eu ia escolher para falar sobre o medo, porque assim, é um mundo, né? Assim, cada assunto que a gente está trazendo aqui são assuntos das relações humanas, do contexto do desenvolvimento humano. Então, todos são assuntos que não tem uma coisa assim, olha, é só isso, só tenho isso para falar e tá esgotado o tema. Isso não é possível, né? Então a gente vai trazer alguns detalhes, algumas coisinhas do medo, mas que isso pode ser ampliado em vários momentos. Então a primeira coisa que eu pensei é assim, por exemplo, quando a gente tem um bebê, pensando nas crianças de primeira infância, né, que é o público maior das 5D Kids e tal. É, o bebê, quando ele nasce, ele naturalmente ele estava dentro da barriga da mãe, ele não precisava, não sentia esses medos. Ele sentia algumas coisas através da mãe, mas ele não tinha o reconhecimento do que isso significava, né? Aí a hora que ele nasce, que ele começa a se desenvolver, num primeiro momento, ele ele não expressa medos, ele não tem isso, porque ele, no primeiro momento, ele é só inconsciente. E aí ele não tem esses medos, medo disso ou daquilo, de uma coisa física. Os medos dele estão todos para dentro. Então é medo assim, nossa, mas eu tava com fome, eu queria mamar e a minha mãe demorou 2 minutos para vir aqui. Por isso que eu comecei a gritar. Porque o medo dele, qual é? Quando o bebê é pequenininho, quando ele é bem pequenininho, o medo dele é assim, pode ser que aquele lugar onde eu mamava não exista mais. Ele não tem essa garantia.
Então, por isso que ele chora, no começo é baixinho, depois é escandalosamente, né? Mas por quê? Porque ele sabe, assim, é a forma como eu digo para os meus pais, para os responsáveis que vão me alimentar, olha, tô morrendo de fome, alguma coisa está acontecendo aqui comigo. Mas para ele não. A hora que ele começa a ter uma dorzinha, sentir alguma coisa, mas ele ainda não reconhece isso, o que que é? Ele começa a gritar: olha, tô com medo, preciso de ajuda, ó, me escuta, me ouve aqui. Então vamos dizer que assim, é o primeiro movimento que o bebê vai fazer, ele é nesse sentido de se resguardar. O meu medo qual é? O meu medo, enquanto recém-nascido, é de Do ficar com abandono. o alimento. Como assim? Né? Ele não tá nem preocupado com a fralda, porque isso para ele não tem problema. A preocupação dele é assim: eu preciso me alimentar. E não é uma preocupação racional, por enquanto é instintual no início, né? Então vai ser o primeiro medo do bebê. Aí depois ele vai começando a ficando maiorzinho. Aí tem aquela coisa, você sai com a criança na rua, aí vem um parente ou outro visitar, não em época de pandemia, porque tem bebês e crianças que nasceram neste ano e ainda não saíram de casa. Veja bem, a gente está num momento bem diferente, né? Mas, Sim. então, assim, tem a criança que em outro momento nasceu e aí começa a sair de casa, começa a experimentar a relação com outros parentes, com a família ampliada, começa a experimentar a relação com o vizinho, com as pessoas na rua. Aí o que que acontece? Tem criança que vai super bem desde o início. Tem outras que, ai, não, eu não quero. E tem criança, e o que que acontece? Tem crianças que nunca iam no colo de ninguém e passam aí. Mas o que a gente não pode desconsiderar é aquela criança que em algum momento, seja porque a gente não sabe exatamente por quê, porque ela não tem ainda o verbal, ela ainda não consegue verbalizar isso pra gente. Mas o fato é que ela não quer, por alguma coisa, por algum motivo, ela não quer ir no colo daquele vizinho que ela ia sempre no colo. Né? E a gente não entende por quê. Mas o fato é, eu acho muito interessante que você fez um post falando um pouco sobre isso e me lembrou Aham. muito essa história, né? Por quê? Porque quando a gente tem um bebê de colo, um bebê pequenininho, até uns 2 anos de idade, ele tem essas mudanças, ele está integrando algumas coisas, ele está organizando algumas coisas. Então, num primeiro momento, ele não tem medo de ir com o vizinho, depois ele tem um medo. E aí a gente não sabe por quê. E o que me chamou a atenção no seu post é essa ideia de vamos respeitar. Eu não sei qual é o medo dele. Pode ser que seja um medo porque ele escutou um barulho, pode ser que seja um medo porque a mãe dele está sentindo algum medo de uma outra coisa e ele não sabe dizer do que é, ela não, também não tem muita clareza disso. Ele confundiu com o medo do vizinho e ficou assustado com o vizinho. Ou porque naquele momento ele está com dorzinha de barriga e aí ele não quer ir no colo do vizinho porque ele não está se sentindo muito bem. Mas o fato é, ele vai dar sinais desse medo, ou ele não vai querer brincar com uma criança, né? Ele, eu não quero brincar com aquela criança. Ele não vai dizer, mas ele vai mostrar. E esses movimentos, eu acho muito importante que a gente não ignore. Então, a gente precisa respeitar isso. A gente precisa compreender que o fato de nós não entendermos exatamente por que a criança está O reagindo, motivo. por que a criança está reagindo daquela maneira, não significa que não seja importante e que não precisa ser reconhecido. Porque senão o movimento que vai acontecer com essa criança é assim, uma perda de instinto. A minha mãe, o meu pai, o meu responsável está dizendo que eu tenho que ir no colo do meu vizinho, mesmo que eu esteja sentindo isso. E aí, se isso acontecer uma vez, tudo bem. A questão é que isso vai acontecendo diariamente, por anos e anos. Aí a gente chega com um adulto, jovem adulto, ou mesmo uma criança maiorzinha, o que ela aprendeu? Ela aprendeu que ela não tem que entender, não tem que ouvir os O instintos dela, sentimento. ouvir os medos dela. Então, né, assim, a gente está comunicando uma coisa que é muito importante, muito delicada. Então, atenção, acho que é fundamental que a gente tenha atenção para conseguir respeitar o medo da criança, respeitar esse medo que a gente não sabe do que é e que não adianta perguntar para ela, mas do que, filho? Ela não vai saber dizer. Ou ela vai dizer assim, eu tenho medo da cadeira. E você fala para ela assim, muito racionalmente, não, mas não precisa ter medo da cadeira. Não, mas
Veja, quando ela fala medo da cadeira, você não sabe o que está inserido ali, você não sabe exatamente do que ela está falando. Então a gente precisa, enquanto os responsáveis, cuidadores, a gente precisa dar conta de aguentar, de suportar o medo dessa criança, o medo desses bebês. Porque se a gente não suportar isso, a criança não vai saber o que fazer com isso. E aí esse mundo fica muito inseguro, muito difícil para ela. Então é importante a gente dar ouvido, né? Assim, dar escuta para esses medos infantis, para esses medos mesmo dos pequenininhos. Porque a gente tem a tendência, quanto menorzinho, que ele não sabe, ele não está entendendo. Então, não precisa ter medo, filho. E aí eu explico racionalmente. Só que muitas vezes o racional, ele não vai dar conta do universo infantil da criança. O racional, ele é limitado àquilo, aquela coisa concreta. Mas ele também não dá conta de tudo aquilo que a gente sente. Então a gente não pode exigir isso da criança, né? Aí a criança vai crescendo um pouquinho. Posso só fazer um comentário, Mi? Rapidinho? Eu acho uma coisa bem interessante, assim, o seguinte. Dois pontos que você falou que eu acho que eu friso isso, eu gosto sempre de estar frisando. É a gente respeitar a criança e a gente ter uma escutativa, né? A gente parar para ouvir o nosso filho. Poxa, filho, você tem medo de quê? Às vezes ele não sabe verbalizar, mas tudo bem, ouve, né? E aí, através do que ele vai te falando, e você é expert aí em simbologia, né? Dos símbolos que ele vai trazendo, a gente consegue talvez trazer mais ferramentas para conseguir ajudá-lo. Sim. E ouvir uma coisa que eu achei muito interessante na sua fala é em relação assim, a gente respeitar para que a criança entenda como lidar com os próprios sentimentos, né? Como lidar com aquele medo. Porque se a gente fala simplesmente assim, isso é bobagem, né? Isso, você não precisa ter medo disso, é o seu tio, vai lá e fica com o seu tio, entendeu? E acabou. E aí, a gente está o quê? Abafando, falando, olha, você não pode sentir nada, você não pode falar do que você tem medo, porque quem fala aqui, quem dita as regras sou eu, ok. Se você tem um posicionamento de educação em relação a isso, tudo bem, mas assim, por mais que sejam os pais que estejam direcionando, ditando as regras, né, colocando ali o norte para a educação, a gente tem que saber ouvir e respeitar. Sem dúvida, né? E ter essa escuta ativa é fundamental. O prejuízo que você causa quando você vai dizendo para a criança, ó, não considere o que você sente, não considere isso que você está percebendo, é muito grande, porque depois ela cresce com essa informação, né? Então, tudo bem. Veja, Aline, não é o tempo todo que consegue ter essa escuta, ter esse respeito todo, né? Porque tem hora que assim, o feijão tá queimando, o outro filho está chorando, você está com dor de cabeça, você tem que dar conta com a aula online que vai acontecer em alguns minutos, tem aquela coisa que você ainda não fez, fora isso tem você e tal. Então, é difícil. Mas o que acontece é que a gente consiga estar atento a isso, porque se nós estivermos atentos, mesmo que eu não faça isso a todo momento, eu consigo reparar isso depois. A criança, ela é muito inconsciente. Então, isso significa o quê? Que ela capta isso. Se ela perceber isso da gente, ela já vai se sentir mais segura. E eu digo perceber isso o quê? Perceber que o feijão está queimando, a criança está chorando, tem o horário da aula, tem um negócio que eu nem... Ela percebe, entende? Ela é mais limpa no sentido de que ela não, a gente não tem que, a criança não tem uma dificuldade para fazer uma meditação, por exemplo, para buscar estar no aqui e agora. A criança está no aqui e agora, ponto. Então ela não está aqui brincando, pensando no amanhã ou no que tem que fazer depois, diferente de nós adultos, porque a gente, por uma exigência de funções que tem, ocupa, a gente acaba fazendo isso. Então, como a criança ela está ali brincando com aquele pedacinho de madeira, com aquele coisinho que ele está brincando, ela consegue captar o inconsciente de tudo à volta dela. Então ela vai captar se a gente tiver, mesmo não tendo escuta e não tendo condição de conversar a respeito daquilo naquele momento, mas se a gente tiver assim, olha, peraí, eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu não vou desconsiderar, eu não vou perguntar a respeito agora que não dá, mas tudo bem. É isso. Depois você retoma.
você está mais atento a isso. Essa questão, por exemplo, da expressão da criança, principalmente enquanto medo. Porque quando a criança expressa alegria, a gente pensa assim, tá tudo bem, ela está expressando alegria, ufa, tô tranquila. O problema é quando ela expressa alguma coisa que a gente também tem, né? Que é medo, é dor, é E às vezes a tristeza. gente não sabe lidar. Sim, mas a gente tem esses sentimentos, essas emoções, mas lida bem com os filhos têm isso. A gente não está preparado a lidar com ele, tem medo, né? Tá triste, qualquer coisa assim. É muito difícil mesmo. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, evoluindo, construindo mesmo, né? Com a criança e com a relação familiar. Assim, a criança vai crescendo e cada vez ela vai apresentando outros medos. Por exemplo, é muito comum. Eu tinha um paciente que acontecia muito isso. Agora ele já está maiorzinho, mas teve uma época que tinha as festas infantis, mas eram só convidadas algumas crianças. E as mães tinham que deixar as crianças lá. E ele não queria ir. E a mãe dele tinha muita dificuldade com isso. Por quê? Porque ele tinha medo. Veja, vão ter crianças que são mais extrovertidas e que elas com 3 anos vão na festa infantil sozinha e tudo bem. Ou que com 3 anos você leva a criança para a escola, aí a fala das mães é assim, nossa, ela nem virou para trás, eu que fiquei chorando. Né? Sim, tem criança que é assim. Mas também tem as crianças que são mais introvertidas, que estão em outro movimento e que elas não querem ficar sozinhas na festa infantil. Ah, mas é o amiguinho que você tanto gosta, a mãe dele vai ficar chateada, nanana. Então, gente, a gente tem que entender, respeitar, novamente, a gente tem que respeitar esse momento da criança. Porque cada um vai ser de um jeito. Então, assim, esse meu paciente, no momento, hoje ele vai e fica na festinha. Mas no primeiro momento, quando ele era mais novinho, ele não queria fazer isso. E foi uma conquista com a mãe dele, dela compreender que tudo bem, que ela tinha que entender que ele tinha medo de ficar sozinho. E aí eu acho super importante, assim, o que significa isso? A criança, ela vai se desenvolvendo e em algum momento ela vai internalizando algumas coisas. O que significa internalizar? Significa assim, eu tenho dentro de mim, né, a hora que eu internalizo. Então a criança pequena, ela não tem a mãe internalizada, por isso ela precisa estar o tempo todo com a mãe. A hora que ela começa a internalizar componentes do materno, então ela não precisa mais tanto, ela vai cada vez se desprendendo mais desse materno, dessa mãe. Por quê? Porque como ela já tem dentro dela uma segurança desse materno, ela não precisa estar tão perto, estar tão junto o tempo todo. E aí ela vai se desenvolvendo de outra maneira. Mas enquanto isso não se concretiza dentro da criança, ela tem muitos medos. Isso é natural, esses medos todos. Todas as crianças vão ter. É que algumas vão ter de ficar sozinha, outras vão ter de dormir sozinha, outras vão ter da noite, outras vão ter de inúmeras coisas, né? E é importante que a gente respeite, entenda. E, por exemplo, agora é uma questão muito forte que a gente tem, que é a da questão da pandemia, né? Tudo isso é um processo, você vê, o bebê, ele tem os medos dele, ele vai desenvolvendo consciência, ele vai integrando algumas coisas e ele vai ficando mais consciente de que ele não precisa ter medo da cadeira. Aí ele passa para outra fase, agora eu tenho medo de ficar de ir na festinha sozinho. Aí ele vai passar por um tempo, aquilo, e desde que a gente consiga compreender, aguardar, ele vai dizer no momento, então agora eu quero ir sozinha na festa, agora eu vou, agora eu fico. E é o movimento dele, e tudo bem. E aí, por exemplo, agora, assim, agora tem, eu acho que isso vem muito forte por conta da pandemia, que é essa coisa assim, ir pra rua. Como eu disse, tiveram crianças que nasceram e viveram esse começo de vida de 1 ano, de 0 a 1 ano, 1 ano a 2, 2 anos a 3, que são épocas que tem muito, a criança tem muito desenvolvimento a cada dia, e que viveram esse momento da pandemia, e isso tem um impacto nelas. Então, essas crianças, essas mães, essas famílias, elas estão tendo, às vezes, um pouco de dificuldade de sair com as crianças, porque as crianças estão muito aflitas, com muito medo. E isso, veja, gente, isso é natural, isso pode acontecer, faz parte esse medo todo. O que acontece é que a gente tem que ajudar, criar um ambiente para que a criança sinta segura para ir. Mas a gente não pode desconsiderar. Então, se a criança tem medo, não dá pra gente falar assim, não vai acontecer nada, tá tudo bem.
Você pode sair na rua porque você não vai pegar coronavírus. Você pode sair na rua que você não vai ser assaltado. Isso não é Não tem como verdade. afirmar. Mas a gente tem como mostrar, eu acho que isso é importante, né, Nicole? A gente mostrar para eles assim, olha, acontece, pode acontecer sim, eu entendo o seu medo, mas o que que a gente pode fazer para superar, para se proteger? Olha, a gente vai usar máscara, a gente vai fazer isso, e aí a gente vai lidando com isso de uma forma mais E, natural. sim, e Sim, entender, vai. Aline, por que é esse medo, entendeu? Porque, veja, às vezes o medo de contrair coronavírus ou qualquer outro vírus. Sim. Então, o medo de você Agora eu não tô. Voltou. mostrando alguma outra coisa que é. Então, esses medos de pegar uma virose, de ser assaltado, medo de atravessar a rua, medo de trovão, de tempestade, que as crianças têm muito, o medo de dormir, o medo Barulho muito mesmo. forte, né? Oi? Tô falando medo de barulhos muito fortes, assim, medos comuns na infância, né? Medo de barulho, ou trovão, ou de um barulho, uma porta que bate, o Sim. próprio medo do escuro, que tem muito. Uma coisa que eu achei muito engraçado, que hoje a nossa live era de medo, ontem, quando eu cheguei em casa, a minha filha comentou, ela falou comigo, a gente estava jogando, ela falou assim, mãe, eu tô com medo. Eu falei, medo de quê? Aí ela falou assim, não, eu tô com medo que tem um monstro ali na varanda. Vamos ver? Eu falei, vamos lá ver, vamos juntas ver se esse monstro está lá na varanda. Como é que ele é? Você viu? Aí ela falou assim, não, mãe, mas eu acho que tem alguma coisa lá. E aí a gente foi até na varanda, ela falou, mãe, não tem nada, né? Eu falei, não tem nada, filha. Mas qualquer coisa, avisa para a mamãe que a mamãe está aqui. E o imaginário da criança é uma coisa tão espetacular, que sempre quando os meus filhos trouxeram em relação a medo, eu acho isso uma coisa interessante de comentar, para mim, a gente sempre teve uma escuta muito ativa. E uma coisa que eu sempre falei para eles, não é bobagem, né? Vamos conversar e tudo, porque eu contei essa história, porque eu lembrei dessa história quando eles começaram a falar sobre medo, né? E eu falei assim, olha, a mamãe teve um medo quando era pequena. Eu vi um filme que era do Indiana Jones. É um filme de aventura, que teoricamente não era para sentir medo. Tinha, sei lá, 6, 7 anos. E eu passei quase uma semana com medo de dormir e eu achava que tinha crocodilo embaixo da minha cama. Então, Eu racionalmente, né, imagino. Aline? Ai, a gente, nós como ela, não, mas não precisa ter medo disso. Mas isso não significa que não é área da criança. A criança, ela tem esse imaginário, esse inconsciente que a gente fala, é assim, aquilo está acontecendo ali com ela na hora, né? Essa coisa de a semana que vem vai estar tudo bem, ela não compreende essa noção de tempo. Tudo está acontecendo, esse inconsciente está ao redor dela. Então ela realmente tem medo. Então ela realmente vê aquilo como muito vívido, né? Então ela precisa de um tempo para entender que como é que ela pode lidar com aquilo, o que que significa aquilo, que nome tem aquilo, ou até que ela pode ter uma ajuda de alguém, né, para passar por aquele momento que está tão difícil, por aquela questão. Muitas crianças têm medo, assim, nessa coisa de dormir sozinha, tem pesadelo, tem sonhos. E é o que a gente já conversou até sobre sonhos, né, Aline? Você trazer aquilo para o concreto, oferecer para a criança, ela tem medo de monstro, ou ela tem medo de um jacaré. Vamos desenhar um jacaré? Vamos fazer uma massinha de jacaré? Vamos entender, conhecer melhor o jacaré. Porque, veja, ela não vai ter recursos verbais para explicar qual é o medo dela. O que é que o jacaré que o jacaré representa. Ela não vai ter esse recurso. Às vezes a gente, enquanto adulto, não tem esse recurso, não sabe. Por quê? Porque não é do racional. Não é assim, eu racionalmente tenho medo de, sei lá, de ser assaltada, mas eu não tenho medo que tenha um jacaré embaixo
da minha cama. Mas e aí, se você tem medo, alguns medos, a gente não tem racionalmente condição de explicar, é muito difícil. Então a gente não pode desconsiderar. Aí você tenta fazer o quê? Você amplifica esse medo. Quer dizer, deixa eu ver, vou desenhar um jacaré, vou amassar depois o jacaré e jogar fora. Ah, mas o jacaré eu tenho medo à noite, então vamos deixar uma luzinha acesa. Vamos conversar sobre os seus sonhos. Deixa eu escutar o que você sonhou. Deixa eu escutar qual é o seu medo. E a gente não... Quanto menos a gente falar, melhor, entendeu? Porque se a gente fala, a gente intervém. Quando a gente fala, a palavra é importante para a comunicação. Mas ela reduz. Eu ponho numa caixinha, eu dou um limite. E eu preciso dar um limite para a criança, limite do quê? De contenção. Eu estou aqui, pode dizer. Mas eu não posso falar para a criança, você vai dizer isto. Eu não tenho que direcionar o que a criança vai dizer. Eu tenho que dar contenção. Eu tenho que dar o acolhimento. Falar, eu estou aqui, se você precisar, eu estou aqui para te ajudar nesse medo. E não dizer assim, não, mas não tem sentido. Ou, o seu medo é por quê? E querer conversar desse jeito mais racional. Minimizar, né? Falar assim, ah, isso é Sim, bobagem. Ah, jacaré embaixo da cama não existe. Olha ali que não tem nada. sim, não, isso não. É, eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente tem que entender, ouvir a criança, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga entender. E deixa eu falar, você falou do negócio do filme, Aline, eu estava pensando o seguinte, novamente vamos falar sobre a questão da televisão, da internet, da tecnologia, né? Cada vez mais eu vejo. Os filmes, eles têm lá indicação de idade, né? Ah, é 15 anos. Mas aí a criança de 10 também pode ver, porque é do Avengers, né? Então, a criança de 10 também pode ver. Ah, mas é um filme de terror, mas a criança de 18 anos está lá escrito 16 anos, pode ver. Então, assim, prestem muita atenção no que os seus filhos vão ver na televisão. Porque eles vão desenvolver muitas coisas por conta disso. Primeiro que a gente tem que ter um controle maior do que as crianças estão vendo, porque esses medos vão aparecer em algum momento e às vezes trazem prejuízos muito grandes. Né? Então, muita atenção com o que as crianças estão vendo, porque elas ficam com medo. Aquilo constrói uma série de coisas no imaginário. Não significa que elas não vão ter, elas vão ter. Mas eu não posso colocar para ela conteúdos que ela não tem preparo para lidar com aquilo. E a hora que eu coloco esse conteúdo que está lá no desenho ou no filme, que até é bonitinho, mas é um conteúdo muito violento, a gente tem que estar atenta, porque aquilo vai aparecer depois na hora que ela for brincar com um amiguinho, com o irmãozinho, com qualquer coisa. E aí a gente fala, ah, não, filho, não brinca assim. Como ela briga assim? Ela viu no desenho, ela faz assim, ela vai repetir, assim que a criança vai se formando, né? Então, muita atenção com os filmes, com os desenhos. Criança pequena pode usar computador, né, iPad, essas coisas assim? Eu entendo que não. Mas se ela for usar, ela precisa usar com supervisão. Isso significa que você tem que estar ao lado dela. Criança até 7 anos não pode ficar fazendo essas coisas sozinha. Porque cada vez mais a gente vê perigos em relação a isso. Coisas terríveis vão acontecendo. E terríveis o quê? Na rua? Não, não é na rua. É na cabecinha da criança. É na formação da personalidade dela. Então a gente tem que estar muito atenta para esses filmes, para esses desenhos, para essa coisa toda. Né? A gente tem que fazer assim. Eu vejo. O que isso me causa? Ah, isso me causa... Ah, ok. Ah, não, isso eu não gostei. Tem que fazer uma avaliação criteriosa para depois a gente liberar para os pequenos. Isso precisa ser feito. Porque, infelizmente, assim, a nossa organização governamental não assegura que a gente não precise cuidar disso. Então, a gente precisa cuidar. Senão, a gente vai ter depois problemas com isso, né? Sim, eu acho que isso era... Em relação à pandemia, é essa coisa. Medo agora de sair na rua. Não é um problema. Tudo bem. O que a gente precisa fazer é não desconsiderar e dizer não precisa ter medo que nada vai acontecer. Porque pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente fala assim. Então, como é? Medo do quê? Tem esse medo. A gente pode cuidar ou se assegurar para que isso não aconteça. Para a gente cuidar, para ter
para um problema. Então, a gente vai construir essa. E aí ela vai ficando mais segura. Mas isso não acontece do dia para a noite. Então, se é uma criança que está com medo, isso vai é um processo. Isso acontece, você conversa um pouquinho um dia, um outro dia, até que aquilo vai ficando mais suave e mais tranquilo. E quando você vê uma situação mais delicada, onde a criança não está querendo sair de forma alguma, ou ela está com muito medo de alguma coisa que aquilo não passa, aí você tem que procurar um profissional para que ele te ajude para compor aquilo, para você ampliar, porque às vezes a gente está tão fechado assim, na coisa que a gente tem que cuidar, tem tanta coisa para resolver, tem tanta coisa para pensar, que às vezes a gente não consegue ajudar a criança nesse momento. E aí é quando a gente vai procurar uma rede, uma equipe que possa ajudar a gente, né? Então, sim, isso é muito importante. Então, é isso. Não, eu acho que o que eu te queria, assim, anotei aqui alguma coisa por aí. Fala, Aline. Sim. O que eu acho que é bacana, assim, são duas coisas que eu até coloquei no post e no próximo artigo sobre medo que eu já escrevi, que vai sair em breve aí no blog, é a gente lidar de uma forma suave, às vezes, né? Até de uma forma mais lúdica, né? E lembro que você falou assim, é o medo do jacaré, é o medo do monstro, é o medo do escuro. Vamos desenhar isso? Como é que... Vamos colocar isso na massinha? Vamos contar uma história? Vamos fazer uma história onde a gente vai encontrar esse medo, né? E como é que a gente vai superar esse medo, assim? Mas não a gente fazendo, a gente dando liberdade criativa, na verdade, para a criança falar, não, eu vou superar o medo dessa forma, eu vou fazer... Porque ali ela está conversando e ela está colocando de uma forma muito livre. E uma outra forma que eu acho interessante, né, também, que isso eu já fiz com os meus filhos, e eu acho que é super válido até para a gente, é a gente imaginar aquele medo de uma forma engraçada, né? Porque, assim, quando o medo são de coisas não reais, né, imaginárias, a gente imaginar isso de uma forma engraçada. Eu falo até do filme que eu vi do Harry Potter, né? Que existe uma aula deles, né? É uma aula sobre medo, né? O que você tem mais medo? E aí o professor fala assim, olha, seu medo vai sair daquele armário e para você superar aquele medo, você tem que fazer aquele medo ser engraçado. Aí um tinha medo de aranha, botou patins na aranha. Então, é uma forma de você brincar, se você imaginar aquele medo de uma forma engraçada, né? Você consegue passar, né? Você imaginar que... Aí eu até brinco, né, também. Um filme que eu acho muito bacana, assim, de ver com as crianças é o próprio Monstros S.A., né? Que são os monstros do armário, que saem do armário. E que, na verdade, eles ali não tinham um papel, assim, tanto de assustar. Eles só estavam recolhendo lá o grito da criança. E que, na verdade, aquele monstro era bonzinho. É uma forma também divertida de mostrar para a criança outras imagens, né? Outros símbolos que elas podem estar se deparando. Sim. E Aline, você estava falando agora da criança, dela expressar, a gente pode fazer junto com ela, né? Porque quando a criança é pequena, às vezes ela se anima, ela cria coragem de lidar com aquilo, quando a gente faz junto. Então, se você senta ela desenhar, você também desenha o seu medo, você também faz o seu... Né? Você não precisa dizer isso para a criança. Quando a criança é pequena, você não precisa dizer para ela, eu também vou desenhar o meu medo, né? Você vai lá e faz ao lado dela, sem ficar com tantas interferências. E aí você faz o seu. Você experimenta aquilo ali um pouquinho. E deixa, não precisa nomear, não precisa fazer nada disso. Quando a criança é um pouquinho maior, quando ela já está infância, comecinho de segunda, finalzinho de primeira infância, comecinho de segunda infância, aí você pode falar para ela assim, eu também tinha medo. Eu tive medo do jacaré, eu tinha medo disso, né? Quer dizer, de acordo com vamos dizer, a maturidade da criança, você pode ir colocando que você também teve medo. Olha, eu tinha medo disso, para mim era difícil aquilo. Porque é importante, a criança entende que assim, puxa vida, então não sou só eu que tenho medo, né? Até a minha mãe tinha medo, ou tem medo às vezes. Às vezes você pode falar, eu tenho medo quando eu vou fazer alguma coisa na panela, eu deixo me queimar.
Então, a gente vai dando ideias para ela de coisas que a gente tem, construindo com ela. Olha, eu também tenho outros medos, não tem problema, a gente lida com isso, a gente vai passando por isso. E aí ela mesma vai fazendo essa integração, vai entendendo, vai fazendo, algumas coisas vão fazendo sentido, né? Quando a criança é muito pequenininha, a gente não precisa falar completamente desses medos, que às vezes elas podem ficar um pouco assustadas com os nossos medos, né? Mas fazer com a criança é sempre bacana. Eles adoram, é uma curta. Nicole, a gente já está chegando no finalzinho da nossa live. E eu gosto sempre de fechar, como todo mundo quem já acompanha a gente aqui na Simply Kids, eu sempre gosto de fechar com as dicas de ouro, né? Qual seria a dica de ouro que você daria aí para os pais para ajudar os filhos a superar essa fase de medo? Acho que seria uma dica de ouro a gente olhar para os nossos medos. A hora que a gente faz isso, mesmo sem verbalizar, a criança constrói uma condição diferente de lidar com. Parou a imagem, você me ouviu, Aline? Estou ouvindo, só que a sua imagem está congelada. Fale. Ouviu? Oh, não funcionou? Parou aqui a imagem. Então, o que eu estou falando é que, assim, para mim, uma dica é que os pais ouvem os seus próprios medos. A hora que a gente consegue observar aquilo que deixa a gente inseguro, tudo isso, a gente vai ter você, sem verbalizar, você fazendo isso com você, ela vai perceber, ela vai sentir isso e vai transformando a relação dela com os medos dela. Ela vai construindo de uma maneira mais saudável isso. Então, ela continua tendo medo, mas ela vai lidando com isso de uma outra maneira. Porque na nossa sociedade, a gente tem nada com essa coisa do medo, não diz disso. Não... Então, a gente não lida com isso, não tem um enfrentamento. Então, olhar para os nossos medos é uma possibilidade de ampliar muito para os nossos filhos, muito para as crianças, porque eles vão tendo uma constrói uma relação diferente com o medo. E aí já se transformam. E tem um livrinho, filhos, que eles até ganharam de presente, que é um livrinho que fala sobre os medos noturnos, sobre os monstrinhos. Depois eu vou te mandar, e aí você coloca aí como uma dica para o pessoal, porque é muito legal aquele livrinho. Teve uma época que os meninos meus filhos liam muito aquele livrinho, viam as imagens, porque eu acho que fala dos medos. E fala dos sonhos, fala umas coisas bem bacanas. E é legal por esse tema, assim, acho bem interessante. Tá? A leitura tem sempre leituras complementares muito bacanas. Passa para a gente que a gente aí oferece aí mais uma dica para todos os nossos seguidores. E, Nicole, muito obrigada por mais essa live, por mais esse bate-papo, né? Por todas essas dicas. E a gente vai se falando. E na próxima segunda tem mais live e mais um bate-papo com Nicole Gonçalves. Muito obrigada. Até a semana que vem. Para quem não assistiu, vai estar no YouTube. Beijo!